Vamos lá, eu coloquei para vocês hoje essa prece de abertura porque eu acho ela muito bonita e hoje me deu vontade de compartilhar aqui com vocês. Bom, nós estamos então aqui no nosso Evangelho segundo o Espiritismo, aqui no capítulo número 7, lembrando que nós encerramos antes do nosso recesso o capítulo 6, que tratava do Cristo Consolador, né? Nós falamos sobre o jugo leve, nós falamos sobre o Consolador prometido e depois, nas instruções dos Espíritos, nós tivemos 4 mensagens do Espírito Verdade que trazia mensagens, né, aos grupos, à sociedade, consequentemente para a divulgação da mensagem que a codificação nos oferecia. E aí então, agora nós iniciamos esse capítulo 7, que agora a gente pode dizer que passado até esse capítulo 6, nós tivemos então um conhecimento, né, teórico daquilo que faz parte das bases doutrinárias do Espiritismo, né? Como por exemplo no capítulo 1 falava sobre a mudança, a revelação, né, da presença do Espiritismo na mudança de visão que nós tínhamos a respeito das leis, principalmente que eram transmitidas pelas religiões tradicionais. Falava sobre a realeza de Jesus. No capítulo 3 falava sobre as muitas moradas. No capítulo 4 falava sobre reencarnação. No 5 entrava aqui nessa parte das bem-aventuranças. Falamos sobre os bem-aventurados os aflitos, que nada mais é do que a lei de causa e efeito. E aqui no capítulo 6 falava exatamente sobre o aspecto consolador da doutrina espírita. A partir desse capítulo 7 nós entramos agora nessa parte moral que o Evangelho nos oferece, né? Então a gente vai começar exatamente nesse primeiro item, no item número 1, intitulado, deixa eu pegar aqui, o que se deve entender por pobres de espíritos. Exatamente porque nós lembramos que no Evangelho, nas bem-aventuranças, principalmente descritas no Evangelho de Mateus, lá no capítulo 5, Jesus cita para nós uma série de situações em que o homem pode ser feliz, porque bem-aventurança significa bem-aventurado, significa aquele que é feliz. Então, feliz aquele que se considera como aflito, lembrando da aflição, como sendo a oportunidade regenerativa que um espírito tem. Felicidade da pobreza de espírito, que é o que a gente vai ver hoje. A felicidade da pureza do coração. Felicidade da mansidão e da passividade. Da misericórdia. E aí, outras passagens importantes para o nosso estudo. Então a gente vai ver aqui nesse capítulo 7, bom dia pessoal, bem-aventurados os pobres de espírito. A gente lembra que quando Jesus traz para nós essa mensagem, falando sobre pobreza de espírito, hoje ela é muito criticada, principalmente para aqueles que se consideram como independentes de qualquer religião, e tem lá os seus motivos para isso, seja porque não concorda com os dogmas, não concorda com a postura das instituições. Então se veem como independentes e, consequentemente, se veem também livres de qualquer tipo de restrição para fazerem as suas observações, as suas críticas, inclusive extrapolando na questão do bom senso, como nós temos visto naquilo que acontece na França, por exemplo. Indivíduos que se veem no direito, dentro de sua liberdade, de fazer críticas para valores, para instituições, para representações. Então, quando se fala bem-aventurados os aflitos, por exemplo, lá do capítulo 5, como é que a gente pode imaginar que feliz é uma pessoa que sofre? Feliz é uma pessoa que desfruta de prazeres, feliz é uma pessoa que tem ali a sua tranquilidade, não aquele pobre miserável que passa por um sofrimento. Ali não tem felicidade nenhuma. Isso dentro da visão aqui do mundo físico, dentro dos valores que nós cultivamos. Nesse capítulo 7, bem-aventurados os pobres de espírito. Essa pobreza de espírito, ela é transferida com muita frequência
para aquela ideia da pobreza material. Porque se você não tem o conhecimento, você não tem o envolvimento com essas questões espirituais, toda a realidade do ser humano diz respeito ao mundo físico que ele vive. Então, se você sofre apenas no mundo físico, e o seu sofrimento fica ali, naquela restrito à sua vida. Quando você fala em pobreza de espírito, naturalmente você fala também sobre pobreza relacionada com a falta, né, do material que possa te dar o conforto aqui no mundo físico. Então, como é que nós podemos imaginar que a felicidade se dá dessa forma? É exatamente essa visão espiritual, Tatiana. Então, nós lembramos sempre que o homem, o ser humano de modo geral, desde o início da sua trajetória humana, ele é constituído de alguns valores que são interessantes, que nós temos que analisar de acordo com o tempo, de acordo com a sua condição moral, a sua condição intelectual. Então, de um modo geral, quando nós falamos sobre a evolução humana, a evolução do indivíduo, nós lembramos que lá no início o homem, ascendendo dos reinos inferiores da sua evolução, ele traz o seu instinto muito mais presente do que a sua razão. Dentro desse instinto, o instinto diz que ele tem que sobreviver, o instinto diz que ele tem que ser forte, o instinto diz que ele tem que buscar o seu bem-estar. Basta a gente ver, por exemplo, nos nossos animais domésticos principalmente, eles sempre buscam água fresca, buscam um lugar à sombra, buscam um lugar confortável, porque ele sabe exatamente o que ele precisa para poder se sentir bem. E ele o faz instintivamente. Ele vai escolhendo aquilo que para ele é melhor, mesmo que para nós não seja lá aquelas coisas, como a gente vê, por exemplo, uma cama de cachorro. A nossa cama, a princípio, é aquela cama bem estendida, bem limpinha, bem cheirosa. Para um cachorro é aquela muvuca toda que ele deita e fica feliz da vida. Então a razão dele acaba não tendo essa preocupação de buscar uma estética, de buscar um asseio. Na verdade, ele quer o conforto. Se o seu corpo físico se encontra bem, então ele também está bem. Desde aquele passado, então, nós buscamos tudo aquilo que para nós é favorável. Então a tendência de sermos egoístas é muito natural, já que o nosso instinto diz que você tem que lutar por aquilo que te pertence, você tem que cuidar daquilo que para você é importante, cuidar a partir do momento em que começa a estabelecer relacionamentos, cuidar da sua relação, pensando sempre naquilo que é melhor para você, não melhor para os outros. É o instinto que fala. Da mesma forma também o orgulho. O orgulho diz assim que você é importante, você é o melhor de todos, você é o máximo, você é o maioral, tudo que você faz é melhor do que todo mundo faz, e isso faz com que ele se sente bem. Então são valores que são muito mais importantes para o instinto do que para a razão que vai nos ajudar a elevar esse nosso padrão buscando os valores mais nobres. Então, desde aquele início, nós vimos então trazendo esses valores, ainda que sejam hoje valores que são muito mais imperfeitos do que nobres, no início era importante e hoje também é. Nós precisamos de um pouco desse tempero também na nossa personalidade para a condição de vida que nós temos hoje. Então, embora não seja tão intenso, nós temos ainda naquele grau menos elevado. Então é uma necessidade que nós temos hoje. Só que é uma necessidade que ela vai deixando de ter importância a partir do momento em que nós vamos substituindo por outros valores que nós temos condições de lidar, apesar da hostilidade do mundo que nós vivemos hoje. Então somos todos orgulhosos, somos todos egoístas, num grau maior ou num grau menor. Quando nós falamos nesse orgulho, faz com que o homem se sinta como sendo o dono de si mesmo. Ele para si mesmo se basta. Ele é cheio das suas próprias ideias, cheio dos seus próprios valores,
cheio dos seus próprios objetivos, de fazer as coisas do jeito que ele gosta. Então ele vai se tornando o senhor de si mesmo. E nessa visão de senhor de si mesmo, ele se vê como autossuficiente, principalmente dentro dessas questões morais. Ele para si mesmo se basta. Ele não tem dependência de ninguém, ele não tem dependência de nenhuma entidade sobrenatural. Se ele precisa de alguma coisa, ele compra, porque ele pode. Se ele precisa de alguma coisa, ele faz, porque ele sabe. Então ele começa a se enriquecer dessa autossuficiência. E aí então Jesus, quando fala sobre pobres de espíritos, é exatamente o oposto dessa riqueza de espírito, em que o homem se vê rico porque ele se vê como autossuficiente. Só que na verdade é uma grande ilusão. Porque o homem, sendo um espírito e sendo uma criatura, ele não está sendo submetido aos seus próprios desejos e seus próprios caprichos. Existe algo muito maior que o conduz para um caminho evolutivo que, se por acaso, e também submetido a leis que estão acima da sua compreensão, que se por acaso ele violar essas leis, então ele sofre. Daí então, quanto mais simplicidade o homem tiver dentro de si mesmo, quanto maior a sua afinidade com essas leis, maior será também a sua própria evolução. Então, esse é o oposto que nós vemos de pobres de espírito e de ricos de espíritos. Então, o rico, na verdade, de espírito, é aquele que sofre. Lasaninha, beijoninha. Então, rico de espírito é aquele que sofre, porque ele está sozinho, e estando sozinho, ele acaba sofrendo por falta de amparo, acaba sofrendo por afastar as pessoas, ele acaba sofrendo, e apesar de que o orgulho vai dizer que ele está certo, mas ele vive naquela certeza, com revolta principalmente. Não é aquela certeza de que ele se encontra bem, se encontra feliz. E no caso do pobre de espírito, é aquele que simplesmente trabalha em função de um propósito que vai além dele mesmo. Enquanto que o rico de espírito é aquele que concentra todas as suas forças em si mesmo. E o pobre é aquele que trabalha em benefício de algo maior, sabendo que terá também a retribuição por isso que faz. Não faz pela retribuição, mas sabe que fazendo terá a sua retribuição. Então aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 3, nós temos então no Sermão da Montanha, as bem-aventuranças, e nesse trecho em especial, no que diz respeito ao nosso estudo de hoje, temos aqui: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Essa visão do mundo espiritual é diferente da visão do mundo material. Porque pode dizer, por exemplo, bem-aventurados os ricos do mundo físico, porque deles são os reinos da terra. E certamente, quando nós falamos de um reinado, de uma monarquia, de um império aqui no mundo físico, somente aqueles que são poderosos, aqueles que têm riqueza, podem ocupar. Um homem pobre não pode fazer isso. Já no mundo espiritual é o inverso. O rico é o orgulhoso, o egoísta. O pobre é o humilde que cresce e desenvolve a sua sabedoria. Então vamos aqui para o comentário de Kardec, nos ajudando nesse esclarecimento. Diz assim para nós: a incredulidade se diverte com essa máxima: bem-aventurados os pobres de espírito, como com muitas outras coisas que não compreende. Quando se fala sobre a incredulidade, fala exatamente daqueles que não estudam, que não compreendem o conteúdo da filosofia das religiões. Vêm apenas as instituições. Então ele diz assim: como é que você pode falar sobre pobreza de espírito se a sua religião vive na opulência da riqueza material? E é um questionamento que, digamos assim, chega a ser pertinente pela visão que ele tem. Mas o fato dele ter essa visão do mundo físico, da matéria, da riqueza material, das instituições, isso não tira o valor, a grandeza da filosofia daquela instituição, que faz exatamente com que o espírito cresça, que faz exatamente com que o espírito evolua.
Então é por isso que nós vemos hoje que a mensagem que chega do mundo espiritual acaba sendo bloqueada exatamente pelo comportamento das instituições que procuram, de alguma forma, representar essa mensagem. A mensagem vem de uma forma, a conduta vem de outra. Significa que, então, que na verdade essas instituições acabam criando uma grande barreira, impedindo que as pessoas ultrapassem-nas e cheguem à filosofia verdadeira. Então, na verdade, o mensageiro deve ter a mesma sinceridade, deve dar o mesmo exemplo da mensagem que ele procura transmitir. Foi assim que Jesus conseguiu transmitir a sua mensagem, mostrando, trabalhando e exemplificando. No caso das instituições humanas, como acontecia no passado e como acontece no presente, de nada adianta falar com toda a elevação, falar com toda a eloquência, com toda a sabedoria e sensibilidade, se o comportamento acaba sendo diferente. A mensagem, então, pela necessidade que as pessoas têm de serem instruídas por essas escolas, por essas instituições, a mensagem então acaba sendo perdida porque as próprias instituições perdem a sua credibilidade. Esse é o problema que nós observamos hoje. O Luiz colocou: esse é o maior código de ética que, se praticando, nos daria paz. E, na verdade, como a gente já estudou lá no nosso livro Depois da Morte, Leon Denis, no início, no segundo capítulo, ele falava exatamente sobre as tantas e tantas mensagens transmitidas pelas antigas filosofias que acabavam todas convergindo para o mesmo ponto. Ou seja, falando da mesma coisa, falando das mesmas verdades, desvendando as mesmas leis, falando de formas diferentes. Então esse código de ética, essas leis naturais, conforme os espíritos trouxeram para Kardec, tem exatamente esse conteúdo de elevação espiritual, e todas as escolas que estão afinizadas com essas leis transmitem-na com sabedoria. Agora, aquelas instituições que se atribuem o direito de transmitir essa mensagem, mas não se comportam como exemplo daquilo que estão falando, fazem exatamente com que a mensagem se perca. Então a gente pode pensar da seguinte forma: as ovelhas precisam de um pastor. Se esse pastor, então, isso eu estou falando no campo, não é o pastor da igreja, mas embora o exemplo sirva para todas as instituições. Se as ovelhas precisam de um pastor para orientá-las, e esse pastor então não tem uma conduta adequada, vamos criar aqui uma fantasia. O indivíduo tem ali um rebanho, cuida desse rebanho, mas ele é alcoólatra. E aí então, de vez em quando, ele aparece embriagado, e em vez dele conduzir com segurança seu rebanho, para evitar que os animais se machuquem, que os animais sejam mortos por predadores, que eles sejam bem alimentados, o indivíduo fica então deitado, embriagado, embaixo de uma árvore. As ovelhas então ficam perdidas, embora elas saibam o que tem que fazer. Porque elas sentem fome, elas sentem frio, elas sentem medo, mas elas precisam ser conduzidas. E aquele pastor não cumprindo o seu papel, as ovelhas, em vez de continuarem se comportando da forma adequada, por terem já aquele automatismo, né, de fazer o que precisa ser feito, elas simplesmente se perdem e se colocam em risco. Então a mensagem precisa ainda desses representantes. E trazendo isso agora para o nosso mundo humano, nós temos também os seguidores de diversas doutrinas que sabem ler, que têm ali a capacidade de interpretação, que já têm o discernimento do certo e do errado, que observam no mundo os exemplos nobres que podem ser seguidos. Eles precisam de seus representantes. E aí então nós temos as instituições ou os indivíduos que não se comportam de uma forma adequada, como aconteceu com o pastor lá no campo, ou se envolvem em corrupção, ou se envolvem em violência, ou se envolvem com condutas inapropriadas para o trabalho que estão desempenhando. As pessoas se decepcionam com os pastores e, em vez de darem continuidade na mensagem que já aprenderam, em vez de por si só, ou por si sós, fazerem aquilo que é o correto, as pessoas ficam perdidas.
Elas então se distanciam das instituições, tentam agir da forma por si só, pela sua própria vontade, pela sua própria iniciativa, e acabam se machucando. E aí então é exatamente aquela ideia que a gente sempre comenta da síndrome da ovelha. O indivíduo sempre precisa de alguém para dizer o que ele deve fazer. E nós vemos isso em todas as instituições, inclusive dentro da própria doutrina espírita, em que as pessoas precisam ir até o centro espírita, ouvir ali um palestrante, precisa daquele representante, daquele grande médium para apontar a direção, mesmo que elas saibam que elas são autossuficientes no sentido de crescerem por si mesmas. Então nós vemos ainda a nossa humanidade, ou a nossa o grupo principalmente de espíritas, ainda dependentes dessa necessidade, ainda dependentes, ainda demonstrando essa fragilidade. Então quando o Kardec coloca lá em cima para nós sobre a incredulidade, que se diverte com essa ideia de que bem-aventurados são os pobres de espírito, mostra exatamente que as pessoas vão se decepcionando das instituições, vão se afastando dos ensinamentos, e quando observam que felizes são aqueles que são pobres de espírito, elas zombam. Exatamente porque como é que elas podem acreditar numa mensagem que foi transmitida por um mensageiro que não tem credibilidade? Então quando nós começamos a entender essa questão dos pobres de espírito, e a gente lembra sempre também, né, antes de entrarmos nesse novo raciocínio, que a pessoa que vive com humildade, com simplicidade, dentro desses valores mais nobres que o cristianismo passa para nós, não é apenas a doutrina espírita, mas é o cristianismo como um todo que passa para nós, e até mesmo outras instituições, outras escolas que transmitem essa mesma mensagem, para seguir esses valores à risca, há necessidade de muito sacrifício pessoal, de uma exposição que vai ser incompreendida pelo mundo que nós vivemos hoje. Aquele indivíduo que é bonzinho, aquele indivíduo que é nobre, aquele indivíduo que é sábio, ele sempre vai ser um objeto de observação e de crítica da sociedade de modo geral. E para que ele mantenha essa sua conduta na linha correta, firme naquele seu propósito, ele precisa de amparo, ele precisa de uma base onde ele possa se sustentar. Nesse caso, as pessoas que estão presentes dentro de uma instituição, que fazem parte de um grupo, se sentem mais fortalecidas e confiantes para se conduzir dessa forma. Já aquelas pessoas que vivem solitárias, isoladas desses grupos filosóficos que dão esse amparo, esse estímulo, elas são mais frágeis, porque ela começa a ficar boazinha, ela vai se conduzindo dessa forma nobre, até que chega uma hora em que ela não suporta mais a pressão e ela fala, olha, cansei de ser bonzinho. Isso porque vivendo sozinho, sem esse amparo, é muito difícil a gente manter essa nossa conduta de autossacrifício, de renúncia, de perseverança. E principalmente de fraternidade. Porque a ideia da fraternidade faz o indivíduo sair dele mesmo e se abrir para a fraternidade, né, para o sentimento de coletividade. Então é importante que façamos parte de um grupo que nos dê sempre esse amparo, que nos dê sempre esse estímulo para continuarmos naquele nosso propósito. Conversar com as pessoas que pensam como nós, trocar ideias, pedir orientação, porque do contrário, ficando sozinho, a gente começa a agir então por instinto. No momento em que a nossa razão não encontra mais amparo, aí então o instinto assume, e aí o instinto faz com que o indivíduo simplesmente sobreviva. E aí o egoísmo e o orgulho são dois valores que acabam aflorando com muita intensidade. Então vamos lá. A incredulidade se diverte com essa máxima. Bem-aventurados os pobres de espírito, como com muitas outras coisas que não compreende. Por pobres de espírito, entretanto, Jesus não entende os tolos, mas os humildes, e diz que o reino dos céus é desses e não dos orgulhosos. Os homens cultos e inteligentes, segundo o mundo, fazem geralmente tão elevada opinião de si mesmos e de sua própria superioridade
que consideram as coisas divinas como indignas de sua atenção. Preocupados somente com eles mesmos, não podem elevar o pensamento a Deus. Essa tendência a se acreditarem superiores a tudo leva-os muito frequentemente a negar o que, sendo-lhes superior, pudesse rebaixá-los, e a negar até mesmo a divindade. E se concordam em admiti-la, confessam-lhe um dos seus mais belos atributos, a ação providencial sobre as coisas deste mundo, convencidos de que são suficientes para bem governá-lo. Tomando sua inteligência como medida da inteligência universal e julgando-se aptos a tudo compreender, não podem admitir como possível aquilo que não compreendem. Quando se pronunciam sobre alguma coisa, seu julgamento é para eles inapelável. Então aqui já mostra sobre a condição, né, da evolução intelectual que nós estamos alcançando e que nós estamos desenvolvendo cada vez mais na nossa vida, cada vez mais no nosso dia a dia. Então nós temos hoje a ciência, que traz esse conhecimento, as religiões que não cumprem de uma forma adequada o seu papel, que é exatamente espiritualizar o homem. E aí vemos então o homem questionando, isso porque também as próprias religiões, não compreendendo essa mensagem, não apenas de transformação, porque se nós observarmos bem aquilo que é passado nos estudos, nós vemos muito mais dogmas do que ensinamentos morais. E esses dogmas são questionáveis, como a gente já viu ontem mesmo, no estudo do livro A Gênese, quando se fala sobre céu e inferno, quando se fala sobre anjos e demônios, quando se fala sobre milagres que acontecem. Então, quando nós vemos essas mensagens sendo transmitidas, as pessoas se preocupam muito pouco em acreditar se aqueles valores que são desenvolvidos e transmitidos, se eles são realmente verdadeiros, assim como também os próprios dogmas já foram questionados. Então, pelo fato dessas fantasias se tornarem muito presentes, se misturando e contaminando os valores que devem ser transmitidos, as pessoas optam em viver de acordo com a sua razão. Só que uma razão destituída de valores é uma razão que vai fazer com que o homem inteligente busque aquilo que para ele é importante, que para ele é o mais interessante. Daí que os espíritos dizem para nós que o intelecto evolui com mais velocidade do que a moral, do que os valores. Então, se nós temos o intelecto e os valores se desenvolvendo igualmente, certamente nós encontraremos grandes pessoas no nosso mundo, grandes indivíduos, grandes exemplos e referências que fazem grandes trabalhos e ao mesmo tempo demonstram grande sabedoria. Mas como a gente pode perceber, esse grupo é uma exceção. E sendo uma exceção, a generalidade do nosso mundo mostra exatamente que o egoísmo é aquilo que impera. E esse egoísmo é exatamente, muitas vezes, fruto do próprio intelecto humano. O indivíduo inteligente, porque ele se considera inteligente, ele vai fazer aquilo que para ele é importante. Exatamente porque ele se considera inteligente. Daí então nós vemos que esses valores, essas parábolas, essas figuras de linguagem que são passadas pelas religiões acabam tendo quase nenhum valor. Porque o indivíduo acaba pensando por si só. Ele se acha em condições de julgar qual é o melhor caminho que ele deve seguir, ainda que ele tenha que esbarrar nos outros para alcançar aquilo que ele precisa. Rofogassa colocou, como você comentou, o que está acontecendo na França. Podemos entender como orgulho e egoísmo em nome da liberdade de expressão. Existe uma diferença, Rô, daquilo que é legal e daquilo que é moral. A nossa legislação ela se preocupa com a legalidade, muito pouco com a moralidade. Então, no caso, por exemplo, da liberdade de expressão,
Você tem o direito legal de se expressar. Mas se você não tiver valores para dizer aquilo que você pensa, você simplesmente vai dizer aquilo que para você é prazeroso. Então, claro que um erro não justifica o outro, que acaba sendo muito mais grave. Né? E pior eles foram aqueles, principalmente, que acabaram desenvolvendo exatamente isso. Essa fraternidade, por exemplo, nós temos ali liberdade, igualdade e fraternidade. A fraternidade, aliás, a liberdade é a bandeira que fica mais alto naqueles mastros. Porque você tem liberdade de fazer tudo. Mas é a fraternidade que vai dizer se o que você faz vai ofender o seu semelhante. E aí então essa fraternidade fica no mastro mais baixo. Então, na verdade, são 3 valores, porque nessa liberdade faz com que eles desenvolvam o seu intelecto. Mas a fraternidade faz com que eles se esforcem para aplicar os seus valores. Se os valores não são bem desenvolvidos, aí então você faz aquilo que você simplesmente acha que é certo, independente das consequências. Então nós vemos que no nosso mundo é assim. Nós todos somos assim. Se você acha dentro da legalidade, para você já é o suficiente. É exatamente ali o limite que você vai ter para não se tornar um delinquente. Mas moralmente você não tem nada. Você não tem nenhuma constituição oficial que vai dizer aonde você está certo, onde você está errado dentro da moralidade. Esses valores estão constituídos onde? No Evangelho. Por exemplo, que não é uma constituição, mas é um livro didático. Como o homem se vê senhor de si mesmo, autossuficiente, ele não precisa de um livro religioso que tem uma história trágica naquele continente, por exemplo, de perseguições, de pessoas executadas, torturadas na época da Inquisição. Esses intelectuais pegaram verdadeira aversão pelas instituições religiosas. E como eu falei para vocês no início, se você julga como único representante desses valores as instituições, a partir do momento em que essas instituições perdem o seu valor, consequentemente a mensagem também se perde. Só que a mensagem não depende das instituições. A mensagem ela foi transmitida universalmente para que todos sigam em busca desse crescimento espiritual. Zaninha colocou pessoas que querem ganhar vantagens financeiras, então apelam à ignorância em nome da liberdade de imprensa. É aquela apelação, né, Zaninha? Como eu falei para vocês, uma coisa não justifica a outra, mas existe ali aquela apelação. Dudu lembrou também, agora fazendo piadas com o presidente da Coreia do Norte, mexendo em vesperos à toa, cadê os limites? É a mesma coisa, a liberdade de expressão. Nem tudo que é legal é moral. Mas para que você vai se preocupar com o moral? Se o outro é imoral, por que você tem que ser moral também? É exatamente aquela lei da reciprocidade que, infelizmente, hoje a humanidade vive. Eu só vou ser bonzinho com quem é bonzinho comigo. Eu só vou ser simpático com quem é simpático comigo. Eu não vou me sacrificar tentando ser bonzinho com aquele outro que não é. Então nós vemos isso claramente, esses exemplos que nós estamos colocando são situações extremas no mundo hoje que mostram exatamente essa visão. Essa pobreza de espírito, que significa a simplicidade, a humildade, acaba sendo exatamente perdida porque o homem, senhor de si mesmo, orgulhoso pela sua inteligência, orgulhoso pelo seu poder, se acha no direito de fazer aquilo que ele quer. Deixa eu ver aqui. Zaninha colocou, nem tudo eu posso fazer. Nem tudo posso fazer, eu devo fazer. E como o próprio Paulo de Tarso disse, né? Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. E essa licitude diz exatamente com relação à nossa legislação. A lei pode te permitir tudo, mas moralmente essas leis não foram ainda elevadas o suficiente para restringir as nossas ações. A Rô colocou, né, o mundo está aprovando os atos, então tudo posso. Exatamente porque vale muito mais o meu direito do que o do semelhante. Não importa quantas pessoas eu estou ofendendo. O que importa é o prazer que isso me proporciona. Esse exemplo que nós estamos citando é algo claro no que toca a essa mensagem. Bem-aventurados os pobres de espírito. Então muitas pessoas estão sendo ofendidas em suas crenças, em seus direitos.
E ainda assim elas silenciam, se sensibilizam, compreendem a ignorância do outro. Enquanto que o outro é aquele que agride, é aquele que sobe no seu pedestal de poder e age de acordo com o seu desejo, com a sua vontade, ainda que isso traga um prejuízo para o outro. Isso é claro para nós. Mas aí a gente sai então dessas dimensões mais elevadas de governos, de nações, e a gente começa então a analisar a nossa visão individual. Porque nós também nos comportamos assim. Muitas vezes, em debates religiosos, nós nos vemos sendo espíritas como sendo os novos eleitos da Boa Nova, enquanto que os outros são ignorantes. E os ignorantes, vivendo na sua simplicidade, na sua humildade, acabam sendo muito mais elevados e ricos do que aqueles que se julgam superiores. Então, toda vez que nós nos achamos mais importantes do que os outros, dentro de uma condição moral, mostra exatamente a nossa pequenez. Por exemplo, dentro de uma instituição, de uma empresa, eu posso ocupar um cargo de comando. Aquele cargo não me pertence, pertence à empresa. Então eu trabalho naquela condição para poder fazer com que aquela tarefa seja realizada. Mas eu, como pessoa, me reconheço como sendo tão igual como todas as outras. Sendo um ser humano que de um dia para a noite posso sofrer uma reviravolta, um indivíduo que tem família, um indivíduo que tem ali as suas necessidades mais básicas de sobrevivência, como aquele funcionário mais subalterno. Então você reconhece que o seu trabalho é importante, não que você seja importante. Dentro de uma família é a mesma coisa. Nunca entre casais, entre irmãos, entre familiares, há aqueles que se acham mais importantes porque têm um emprego melhor, porque têm uma condição financeira melhor, porque têm uma condição acadêmica melhor, porque têm intelecto mais desenvolvido. Não, eu sou melhor do que todos. Nesse momento ele acaba de se rebaixar. Porque pela sua arrogância ele acaba se tornando cada vez mais isolado. Então nós vemos que esse tipo de ideia, ele acaba se aplicando desde as esferas mais inferiores, aliás, nas esferas mais simples e individuais, até as esferas mais elevadas, coletivas, na nossa sociedade. Tatiana colocou, né, a comunidade islâmica que se esforça por ter paz naquele país que está sofrendo por inconsequência dos ignorantes. Então, na verdade, a ignorância vem de todas as partes. Então, na verdade, numa guerra, não existem vencedores, só perdedores. Todos perdem de alguma forma. E o escândalo é necessário, mas ai daquele por quem vem o escândalo, como diz para nós o Evangelho. Vamos lá então, continuando o nosso texto. Se não admitem o mundo invisível e um poder extra-humano, não é porque isso esteja fora do seu alcance, mas porque o seu orgulho se revolta à ideia de alguma coisa a que não possam sobrepor-se e que os faria descer do seu pedestal. Então é a mesma coisa, o homem que age de uma forma correta, fraternal e amorosa, ele se encontra em afinidade com esse poder superior. Como esse poder superior, ele simplesmente faz parte de uma crença, e não é essa ideia da convicção que uma pessoa tem da existência de Deus, por exemplo, é simplesmente uma crença, e se eu não acredito, então por que eu tenho que me preocupar com esse poder superior? Eu ajo de acordo com a minha própria vontade. Eu ajo de acordo com a altura do pedestal onde eu me encontro. E continua. Eis porque só tem sorrisos de desdém por tudo que não seja do mundo visível e tangível. Atribuem-se demasiada inteligência e muito conhecimento para acreditarem em coisas que, segundo pensam, são boas para os simples, considerando-os como pobres de espírito os que as levam a sério. Então, mais uma vez, considera que pobreza de espírito diz respeito também à pobreza material. Então aquele pobrezinho, aquele coitadinho, aquele ignorante, essas coisas são para eles. No meu caso, que sou importante, isso aí para mim é irrelevante.
eu tenho poder suficiente para ditar a forma como as coisas vão acontecer. E é exatamente aí que ele acaba cavando o próprio fosso onde ele vai se lançar, para aprender depois esse trabalho de reconstrução pela humildade e pelo sacrifício. A gente viu isso, de um modo exemplificado, na própria história de André Luiz, que ele conta que, sendo um médico reconhecido na sociedade onde ele vivia, se achava importante demais, no mundo espiritual sofreu exatamente aquele período de perturbação, de sofrimento, exatamente pelo seu orgulho. E foi através de todo esse sofrimento que as suas energias, vamos dizer assim, que sustentavam o seu orgulho, foram se exaurindo, foram se esgotando. No momento em que ele chegou no fundo do poço, vamos dizer assim, do seu orgulho, foi exatamente no momento em que ele demonstrou a humildade e a simplicidade. E ele foi um exemplo, mas a gente pode imaginar, pelo que observamos no mundo afora, quantos e quantos de nós passaremos pela mesma condição. Vamos desencarnar? Não porque deixa comigo que eu sou espírita, porque eu era daquele trabalho, porque eu tinha aquela autoridade, e não sei o que, chega no mundo espiritual acreditando que lá ele terá o mesmo reconhecimento. E na verdade ele não será simplesmente apontado como sendo o que era. Ele mesmo reconhecerá a sua pequenez. E essa visão, ou essa autovisão que ele vai desenvolver, vai se dar exatamente por todo o sofrimento que ele vai causar a si mesmo. Então o mundo espiritual traz para nós essa realidade, mostrando que títulos e poder que ele tinha não tem efeito nenhum. Porque o título não vale nada e o poder não vai ser exercido sobre ninguém, a não ser sobre si mesmo, de uma forma contrária. E continua: entretanto, digam o que quiserem, terão de entrar, como os outros, nesse mundo invisível que tanto ironizam. Então seus olhos se abrirão e reconhecerão o erro. Mas Deus, que é justo, não pode receber da mesma maneira aquele que desconheceu o seu poder e aquele que humildemente se submeteu às suas leis, nem a quinhoá-los por igual. Então a gente viu aqui que foi exatamente aquilo que nós comentamos há pouco. A mesma história que nós observamos de André Luiz e que observaremos da esmagadora maioria de nós, trata exatamente dessa questão. Quando Jesus disse para nós, olha só que interessante esse próximo parágrafo. Ao dizer que o reino dos céus é para os simples, Jesus ensina que ninguém será nele admitido sem a simplicidade de coração e a humildade de espírito. Que o ignorante que possui essas qualidades será preferido ao sábio que acreditar mais em si mesmo do que em Deus. Em todas as circunstâncias, ele coloca a humildade entre as virtudes que nos aproximam de Deus, e o orgulho entre os vícios que dele nos afastam. E isso por uma razão muito natural, pois a humildade é uma atitude de submissão a Deus, enquanto o orgulho é a revolta contra ele. Mais vale, portanto, para a felicidade do homem ser pobre de espírito no sentido mundano e rico de qualidades morais. Bom, quando nós começamos a analisar o nosso estágio evolutivo, né, La Silvia? Analisar esse nosso estágio evolutivo, nós vemos que o homem se revolta não necessariamente contra Deus. Ele se revolta contra as instituições, contra as ideias que são impostas. Isso até mesmo como um resquício do passado, né, que nós trazemos das experiências anteriores, onde nós desejávamos uma liberdade de pensamento e éramos obrigados a aceitar aquilo que os outros impunham para nós. Então nos rebelamos, reencarnamos em outras vivências, reencontramos com as mesmas situações e aí então aquele sentimento de revolta, de repulsa começa a se desenvolver. Então nós vemos na verdade que o homem ele não nasce repelindo a Deus. Ele repele as instituições e por consequência, por falta de um entendimento que Deus se encontra acima das instituições,
que Deus se encontra acima dos homens, que as suas leis naturais estão muito além das leis humanas. Então ele simplesmente se restringe àquilo que ele compreende. Como é que ele pode compreender Deus? Como é que ele pode compreender essas leis naturais? Como é que ele pode compreender a sua própria realidade espiritual se ele não se encontra suficientemente espiritualizado para sair do mundo em que ele vive? Daí então nós condenamos Deus pelo fato das suas instituições ou das instituições que tentam representá-lo não cumprirem o seu papel. Então nós vemos que não é o homem contra Deus, é o homem contra a sua própria ignorância. Naquela passagem que Jesus diz para nós, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, fala exatamente disso. Porque a verdade diz que a relação do homem com Deus só depende do homem com Deus. Não depende de intermediários, não depende de representantes. Mas, de acordo com aquela síndrome da ovelha, em que nós nunca conseguimos nos libertar daquela liderança, daquele pastor, daquele representante, a gente vive sempre limitado pela própria ignorância, pelo próprio medo. Nós criamos essa barreira em virtude da nossa falta de conhecimento. Por isso Jesus, quando disse que a verdade nos libertará, é exatamente isso. A doutrina espírita, quando ela foi apresentada para nós, ela veio de um modo completamente diferente das religiões tradicionais. Inicialmente, Kardec disse que o Espiritismo não é uma religião, porque uma religião, dentro dos moldes normais, ele depende de dogmas, ele depende de uma hierarquia, depende de uma base filosófica, criada por ela mesma. O Espiritismo simplesmente veio dizer para as pessoas: você é um espírito imortal, a realidade é que você pode se comunicar com o mundo espiritual, que você vai reencarnar, que você está submetido a uma lei de causa e efeito, daí então o seu sofrimento, daí então a sua aventura. Simplesmente isso. Então nós percebemos claramente que isso modifica essa nossa visão de religião. Então o Espiritismo tem aquele tríplice aspecto: ciência, filosofia, muitos dizem religião, que a gente vai falar um pouquinho sobre isso, muitos falam sobre religiosidade, outros falam sobre consequências morais, que no fim das contas é a mesma coisa. Quando se fala sobre religião, Kardec, lá no final da Revista Espírita, em 1868, ele fala que o Espiritismo é uma religião, mas não uma religião institucional. Ela é uma religião no seu sentido mais puro, que trata exatamente, como todos nós conhecemos, religião é uma derivada do religare. Ligare significa ligação, o re, aquele prefixo de repetição. Então a religião no sentido de religar o homem a Deus através de uma outra filosofia, de outros valores, é o objetivo da doutrina espírita. As religiões, infelizmente, que também tiveram esse papel de religarem o homem a Deus, acabaram valorizando-se muito mais do que o propósito que abraçaram. Religiões que assumiram poder, religiões que tiveram riqueza, religiões que ditavam como as pessoas deveriam viver por uma questão de poder, acabaram perdendo o seu propósito. Futuramente, e hoje felizmente nós vemos muitos representantes que demonstram essa nobreza, essa simplicidade nas religiões mais tradicionais, pessoas que vieram dar um recado diferente do que foi dado até então. Começaram a mostrar realmente que se você quiser se aproximar de Deus, não é uma questão de ritual, é uma questão de conduta. Para poder citar um exemplo que nós não podemos ignorar, nós vimos no ano passado o Papa Francisco. E é sempre importante citá-lo para nós, para os nossos estudos, porque nós não falamos de uma mera religião. Nós falamos de uma das religiões mais importantes do nosso planeta. O Espiritismo hoje ele é registrado como tendo 20 milhões, 25 milhões de seguidores aqui no Brasil.
num país de 190 milhões de pessoas, num planeta com 7 bilhões de pessoas. Então a mensagem que a doutrina espírita está apresentando nesses 150 e poucos anos de trajetória atingiu um número muito pequeno de pessoas, pelo menos aqueles que se declaram adeptos realmente da filosofia espírita. Agora nós temos aqueles que são simpatizantes, que gostam dessa ou daquela ideia, mas não transformam suas vidas por causa dessas crenças que abraçam. Então o Papa Francisco dizia que a instituição a que ele representa falava, por exemplo, que homossexuais eram desprezados pela instituição, divorciados não poderiam se casar, crianças que eram filhas de mães que não eram casadas não podiam ser batizadas. E de repente ele aparece e diz que a igreja tem que acolher os homossexuais. Ele próprio batizou uma criança que era filha de uma mãe que não tinha um pai registrado, e disse que a igreja se abriria para casamento de pessoas que haviam divorciado, que elas não precisariam ficar abandonadas. Então nós observamos o que nesse tipo de comportamento? Valorizou muito mais a preocupação de trazer as pessoas ao contato de Deus do que satisfazer os protocolos da instituição humana. Então nós vimos essa transformação muito clara nesse tipo de comportamento. E não é só ele, claro que nós o citamos pela sua representação. Mas quantos e quantos representantes de religiões, católicos, evangélicos, judeus, muçulmanos, se comportam de uma forma muito diferente, preocupados em fazer com que as pessoas conheçam realmente a Deus e não sigam apenas aquele clube fechado que representa aquela instituição. Quanto tempo vai demorar para que o mundo se reforme nesse sentido? Pelo que nós observamos, vai demorar muito ainda. Quando Emmanuel trouxe para nós aquela mensagem dizendo que o Espiritismo não é a religião do futuro, mas é o futuro da religião, ele tratava exatamente dessa questão. A visão que as religiões terão no futuro, preocupados em realmente levar as pessoas a Deus, e não em simplesmente encher os seus templos, fortalecer a sua influência política. Então, com o passar do tempo, as próprias instituições, que naturalmente são regidas por pessoas que se esclarecerão, modificarão essa sua postura. E a gente viu que essa conduta do Papa Francisco acabou chocando muito daqueles que eram os mais tradicionais, daqueles que eram os mais ortodoxos, os mais radicais naquela visão. As pessoas disseram: esse Papa está ficando louco. Como é que ele pode fazer isso, sendo que a gente sempre fez desse jeito? O fato de sempre ser feito do mesmo jeito não significa que é o jeito certo de se fazer. E é daí então que, para poder construir uma ideia nova, é preciso quebrar as ideias antigas, as ideias tradicionais. Infelizmente a gente tem visto isso. Como eu falei para vocês, não apenas na conduta dele, que tem essa representação, mas na conduta de muitos outros que estão conseguindo fazer com que as pessoas vejam a Deus de um modo diferente. O Luiz colocou, ele está falando isso não por ser bonzinho, mas porque não dá mais para segurar. A Igreja Católica está sendo obrigada a mudar, como ocorreu na Renascença. Eu não vejo com essa simplicidade não, Luiz. Eu vejo realmente no ser humano valores que são condizentes com essas ações. Não é simplesmente uma questão de política. Se você vê, por exemplo, quando ele disse, naquela passagem que até a Zanin colocou lá em cima, eu fiz uma postagem disso lá no nosso espiritismo.net, lá no nosso Facebook, quando ele ficou sensibilizado de uma mulher querendo batizar seu filho, e aí então o sacerdote disse que não o faria porque ela era solteira, porque ela era uma mãe solteira. Foi aí que ele disse então que não existem mães solteiras, existem mães, porque mães não é um estado civil. E ele falou assim: então vem cá que eu mesmo te batizo. E aí foi e batizou aquela criança, quebrando tudo
tudo aquilo que a religião fazia até então. Então eu vejo, pelo menos uma crença pessoal que eu tenho, não é algo que vai mudar aquilo que vocês pensam, eu vejo a sensibilidade do ser humano, independente da posição que ele se encontra. Ele percebe realmente a importância de valorizar essas pessoas que são consideradas hoje excluídas da instituição. E ele percebeu que a instituição não deve excluir, mas ela deve atrair as pessoas, respeitando exatamente a sua condição. A preocupação não é curar o homossexual, é fazer com que aquela pessoa, independente da sua opção sexual, encontre Deus. Então nós vemos exatamente por isso que ele tem então esse destaque. Agora, claro que a instituição, de modo geral, realizou mudanças na sua conduta por uma questão política, por uma questão de pressão, de perda de adeptos e tudo mais. Mas nele em especial eu vejo essa sensibilidade verdadeira. E vamos torcer para que seja daí para melhor, né? Pois é o que eu também, é uma convicção que eu tenho, e eu torço muito para que isso seja verdadeiro, porque do contrário vai ser uma decepção muito grande para o mundo todo. Mas daquilo que eu vejo, é muito sincero aquilo que está sendo feito, né? E vamos continuar assim, para que ele quebre essa estrutura conservadora que você pôs aí, que só trouxe prejuízo para a instituição e para a própria humanidade, de acordo com a função da instituição, que era fazer com que as pessoas conhecessem a Deus. E as pessoas não estão conhecendo a Deus, elas estão com medo de Deus por causa da instituição que tenta representá-lo, de um modo muito negativo, diga-se de passagem. Basta ver a sua própria história. Bom, eu vou ler para vocês aqui nesse último período aqui do nosso estudo, uma mensagem do Momento Espírita que fala para nós exatamente sobre esse versículo, essa bem-aventurança. Bem-aventurados os pobres de espírito. Então eu vou ler para vocês aqui só por uma questão de ilustração, beijo Andréia, para podermos aqui reforçar essa mensagem que nós transmitimos hoje. Diz assim para nós então: no Sermão da Montanha, o Mestre Jesus afirmou: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Ainda hoje muito se fala sobre tal ensinamento. Eis que grande interesse desperta em todos os que tomaram conhecimento dos ensinos de Jesus. No entanto, tal ensino, como tantos outros, resta ainda incompreendidos pelos homens. O que afinal o Mestre pretendia proclamar? Jesus proclama que Deus quer espíritos ricos de amor e pobres de orgulho. Os espíritos ricos são aqueles que acumulam os tesouros que não se confundem com as riquezas da terra. Os seus bens são jamais corroídos pelas traças, tampouco podem ser subtraídos pelos ladrões. Os pobres de espírito são os que não têm orgulho, são os humildes que não se envaidecem pelo que sabem e que nunca exibem o que têm. A modéstia é seu distintivo, porque os verdadeiros sábios são aqueles que têm ideia do que quanto não sabem. Por isso a humildade é considerada requisito indispensável para alcançar-se o reino dos céus. Sem a humildade, nenhuma virtude se mantém. A humildade é o propulsor de todas as grandes ações, em todas as esferas de atuação do homem. Os humildes são simples no falar, são sinceros e francos no agir, não fazem ostentação de saber nem de santidade. A humildade, tolerante em sua singeleza, compadece-se dos que pretendem afrontá-la com seu orgulho. Cala-se diante de palavras loucas. Suporta a injustiça. Vibra com a verdade. A humildade respeita o homem não pelos seus haveres, mas por suas reais virtudes. A pobreza de paixões e de vícios é a que deve amparar o viajor que busca sinceramente a perfeição. Foi esta pobreza que Jesus proclamou. A pobreza de sentimentos baixos
representada pelo desapego às glórias efêmeras, ao egoísmo e ao orgulho. Há muitos pobres de bens terrenos que se julgam dignos do reino dos céus, mas que, no entanto, têm a alma endurecida e orgulhosa. Repudiam a Jesus e se fecham nos redutos de uma fé que obscurece seus entendimentos e os afasta da verdade. Não é a ignorância, nem tampouco a miséria que garantem aos seres a felicidade prometida por Jesus. O que nos encaminha para tal destino são os atos nobres, embasados na caridade e no amor incondicional. Precisamos também adquirir conhecimentos que nos permitam alargar o plano da vida em busca de horizontes mais vastos. Pobres de espíritos são os simples e os nobres, não os orgulhosos e velhacos. Pobres de espírito são os bons, que sabem amar a Deus e ao próximo tanto quanto amam a si próprios. São aqueles que observam e vivem as leis de Deus, estudam com humildade, reconhecem o quanto ainda não sabem, imploram a Deus o amparo indispensável às suas almas. Era a respeito desses homens que o mestre Nazareno, em suas bem-aventuranças, estava se referindo. Muitos são os que confundem humildade com servilismo. Ser humilde não significa aceitar desmandos e compactuar com equívocos. Ser humilde é reconhecer as próprias limitações, buscando vencê-las sem alarde nem fantasias. É buscar incansavelmente a verdade e o progresso pessoal nas trilhas dos exemplos nobres e dignos. Pense nisso. Aqui nessa mensagem traz para nós uma situação interessante. Quando nós falamos em humildade e submissão a Deus, de um modo geral isso é confundido no mundo de hoje como fraqueza. É aquele coitadinho, é aquele frágil, é aquele que todo mundo pode dar um tapa e sair correndo que ninguém faz nada. Só que na verdade humildade não significa fraqueza de caráter. Humildade significa compreensão e atitudes nobres dentro daquilo que se respeita. Então muitas vezes as pessoas têm medo de mostrar essa humildade, essa simplicidade. Até porque tem aquela ideia, né? Por cima de mim nem avião. Como muitas vezes nós ouvimos por aí. Eu sou mais eu me garanto. E isso certamente mostra o orgulho e o poder que aquela pessoa deseja demonstrar para alcançar aquilo que ela entende por felicidade. Exato, Luiz, existe uma diferença significativa entre humildade e humilhação. Humilhação cabe aos orgulhosos. Humildade cabe aos grandes. Então, meus amigos, essa é a nossa mensagem de hoje, aqui do nosso estudo, porque nós começamos então a observar que tudo aquilo que nós agimos dentro do nosso dia a dia, a agir na nossa vida como um todo, de modo geral, deve ser pautada nesses princípios. E nós precisamos nos condicionar, ou melhor, nós precisamos nos esclarecer exatamente dessa diferença que existe entre humildade e fraqueza de caráter. Porque quando nós vemos, por exemplo, exemplos de espíritos nobres pelo mundo, seja dentro da doutrina espírita, seja dentro de outras instituições religiosas, seja dentro de qualquer instituição social, nós vemos muitas vezes que essa humildade ela acaba adquirindo uma autoridade muito maior do que a própria imposição de um poder. Nessas instituições as pessoas dizem assim: para que eu possa controlar todo mundo e fazer o trabalho funcionar, eu preciso impor autoridade. E ele, sem ter essa compreensão, sem ter esse entendimento, acaba se comportando exatamente não com autoridade, que é uma característica de valores nobres elevados, mas ele se comporta com autoritarismo. E mal percebe, e esse infelizmente é uma
uma cegueira que de vez em quando nos afeta, o orgulho que está se aflorando, porque ele se sente bem naquela posição de poder. Porque existe, como eu falei para vocês, a autoridade necessária para reger um trabalho, mas aí quando nós temos a consciência que aquela posição não representa aquilo que eu sou, aquela posição pode ser ocupada por qualquer outra pessoa. Na verdade, eu sou o que sou. Mas aí então, quando nós nos envolvemos numa determinada atividade, num trabalho, numa condição, nós acabamos confundindo aquilo que nós somos e com aquilo que nós estamos. Então nós acreditamos que o mesmo poder que eu exerço em virtude da minha função é a grandiosidade que eu exerço como um ser humano. E aí então veio o momento em que a gente vê muito isso. Pessoas que se aposentam, pessoas que são demitidas. Na verdade, aquele estado de depressão que aquelas pessoas acabam sofrendo vem muito mais pelo orgulho ferido do que pela dificuldade que ela acaba passando por causa daquela situação. O orgulho ferido de ter perdido o poder, de ser constrangido, de ter perdido aquilo que ele achava que lhe pertencia, de ser rebaixado da posição que ele achava que tinha. Então nós vemos que muitas dessas patologias, dessas psicopatologias que nós vemos hoje, são resultado de orgulho ferido. Não são resultados de situações verdadeiras. Porque o indivíduo que perde um emprego, tendo simplicidade, ele vai naturalmente procurar um outro emprego. O indivíduo que era aposentado, ele vai naturalmente ocupar a sua mente com atividades produtivas. Mas então ele fica se remoendo na condição em que ele se encontrava, por causa da condição em que ele se encontrava, e sofre por isso. Daí então que nós vemos que os espíritos nos chamam a atenção que grande parte das doenças que nós criamos, principalmente aquelas que nos afetam psicologicamente e emocionalmente, são resultados das crenças que nós alimentávamos. Não é uma crença religiosa, é uma crença de que nós éramos aquilo que nós não éramos. Eu acreditava que era importante, de repente eu descobri que não era. Eu acreditava que era respeitado, de repente eu percebi que ninguém me respeita. As pessoas não me respeitavam, as pessoas me temiam. Eu não era importante, eu exercia uma função de importância para o coletivo. Então essa riqueza de espírito, na verdade, demonstra exatamente a fraqueza de caráter. E a pobreza de espírito, a simplicidade e a humildade, ela se reverte exatamente na força do caráter. Então, meus amigos, fechando por aqui o nosso estudo de hoje. Depois, se vocês tiverem oportunidade, deem uma lida de novo nesse item número 1 e 2, aqui do nosso capítulo Bem-aventurados os pobres de espírito. E aqui nesse primeiro item nós estudamos então o que se deve entender por pobres de espírito. Então façam uma releitura, façam uma reflexão, façamos então, tá aberto já, façamos então, bom trabalho então, até a próxima. Então façamos depois uma comparação da realidade do mundo, da realidade do nosso mundo, a partir dessa visão.